Bem-vindos de volta! Nessa segunda parte, trabalharemos com a obtenção da matriz de parentesco. Então agora o nosso objetivo é transformar esse pedigree, que aqui não tem as colunas de sexo nem datas de nascimento, que não são obrigatórias, mas tem as colunas de animal, pai e mãe, que são obrigatórias e fundamentais para a gente conseguir criar a matriz de parentesco. Então vamos usar esse pedigree para criar essa matriz de parentesco. Então a gente tem as colunas A até H, número de indivíduos, A até H, e tem as linhas também A até H. Então na nossa diagonal principal, nós temos os parentescos entre os indivíduos com eles mesmos, né? Então, e isso aqui dá quanto? Geralmente vai ser o quê? O parentesco do indivíduo com ele mesmo vai ser 100%. Mas a gente vai ver que em alguns casos esse valor vai poder exceder a uma unidade, aos 100%. Por quê? Porque alguns indivíduos eles são endogâmicos. Então vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia. Então para os primeiros indivíduos aqui vai ser 1. Né? Mas na hora que a gente avançar um pouco mais, pode ter indivíduos que são endogâmicos. Então vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia deles, F de G. Ó. Então, para facilitar a nossa vida, eu apaguei a parte de cima aqui da matriz, né? E coloquei na diagonal principal de azul, certo? E fora da diagonal principal de vermelho. Então nós vamos usar duas fórmulas, a fórmula azul e a fórmula vermelha. A fórmula azul, a gente vai usar ela em que condição? Vou pegar a azul aqui, ó. Nós vamos usar se I for igual a J. Quem é I? I são os elementos, a ordem dos elementos aqui da linha, né? Da nossa matriz. E J são os da coluna. Então, se aqui ó, I é da linha e J é da coluna, se I igual a 1 e J igual a 1, A com A. Se I igual a 3 e J igual a 3, C com C. Ó. Se I igual a 8 e J igual a 8, 8 com 8, H. Ó. Então, só na diagonal principal é que a gente vai usar a primeira fórmula, a fórmula azul, ó, se I igual a J. E a outra fórmula vermelha nós vamos usar se I for maior que J. Então, quanto que I é maior que J? Ó? Aqui é I igual a 4 com J igual a 2. Ó. Então, parentesco de B com D. E se, vamos pegar aqui ó, de laranja, ó. Se o último caso, ó, se o I for menor que J, estaria do lado de cá. Ó. Poderia ser, ó, se aqui é B com D, poderia ser aqui, ó, B com o D aqui. Ó. Só que como é simétrico, esse vai ser igual a esse, ó, a gente vai omitir. Então a fórmula laranja aqui, ou amarela, a gente não vai fazer, a gente vai ignorar ela. A gente só vai fazer a diagonal principal, parentesco do indivíduo com ele mesmo, e fora da diagonal principal só abaixo, quando a linha é maior do que a coluna. Então é isso que a gente vai fazer, essas duas fórmulas, para achar essa matriz. Reduzir um pouco o tamanho da tabela para caber a fórmula aqui, ó, porque ela é grande. Então vamos lá para o primeiro caso, né? Se o I igual a J, que é a fórmula azul, a diagonal principal, então o parentesco de I com J, mas a gente pode apresentar aqui como de I com I, dele com ele mesmo, já que o I vai ser igual a J nesse caso, vai ser igual ao quê? Então, essa covariância de I com I é o quê? Vai ser a representação nossa do parentesco de I com I. Vai ser 1. Mas e se o indivíduo for endogâmico? A endogamia não é metade do parentesco entre os pais? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. O parentesco entre os pais é o quê? Cov do pai de I com a mãe de I.
Então, mas não é isso, ela é endogamia vai ser metade disso. Então vamos pôr dividido por 2 aqui, pronto. Então vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia, que é metade do parentesco entre os pais de I. Então a gente teria que ver, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que fosse H com H. Então a gente estaria achando esse valor aqui. Seria o quê? 1 mais a endogamia, né? O F de H, a endogamia de H, que vai ser essa parte aqui, ó. Como que a gente vai achar ela? Ele é recursivo, esse algoritmo, então a gente vai ter que pegar quem que é o pai e quem que é a mãe de I. No caso, o I está sendo H aqui, ó. O pai é E e a mãe é F. Então eu tenho que pegar aqui, ó, E com F. Então aqui seria o parentesco entre os pais. Então eu teria que pegar esse valor e dividir por 2 para jogar aqui e somar com 1. Então eu pegaria esse valor, essa covariância, divide por 2 e soma com 1. Eu tenho o parentesco do H com ele mesmo, né? Então, se existir parentesco entre os pais, quer dizer que os pais são aparentados, o parentesco do indivíduo com ele mesmo vai ser maior que 1, porque esse indivíduo é endogâmico, porque os pais dele são aparentados. Então essa é a primeira fórmula. Agora, quando o I é maior do que o J, a gente não vai usar essa mesma fórmula, a gente vai usar uma outra fórmula. A gente vai usar que o parentesco COV de I com J, porque agora a gente não pode colocar I com I, porque não é o mesmo, não vai coincidir, ó. Aqui é 2 com 1, né? Se fosse 1 com 1, seria essa fórmula de cima, azul. Então, no parentesco de um indivíduo com outro indivíduo, que não ele mesmo, né? Respeitando que o I é maior que o J, qual que vai ser o parentesco do I com J? Vai ser a média do parentesco de, parentesco do pai de I com J mais o parentesco da mãe de I com o J. Por quê? E aí eu tenho que dividir por 2, porque é a média. Porque o indivíduo I, ele não vem, metade dele vem do pai e a outra metade vem da mãe. Então, o parentesco dele com qualquer indivíduo na população é a média do parentesco desse indivíduo com os pais dele, já que metade vem de um pai e metade vem da mãe. Se a gente quisesse preencher também a parte superior sem usar simetria, então se I é menor que J, a gente teria que utilizar a fórmula COV I J, parentesco de I com J, vai ser igual COV de I com o pai de J mais parentesco de I com a mãe de J, dividido por 2. Então, a título de curiosidade. Então, vamos resolver o primeiro. Qual que é o primeiro? O primeiro é esse elemento aqui, ó, que é o 1 com 1. Então, a linha I igual a 1 e coluna J igual a 1. Então, I é igual a J, 1 com 1. Então, qual é o indivíduo? É o A, o parentesco de A com ele mesmo. Qual é a fórmula? Se I igual a J, vai ser a azul. Aqui eu troquei, coloquei a azul para baixo e a vermelha para cima, mas desde que você respeite o si e a fórmula, não vai ter problema. Fiz por conta de espaço. Então, eu vou pegar aqui, ó, I igual a J. Então, na diagonal principal. Qual que é a fórmula? Vai ser o parentesco COV de A com A, indivíduo A com indivíduo A, é igual a quê? Igual a 1 mais o parentesco entre o pai do indivíduo A com a mãe do indivíduo A, dividido por 2. Então vai ser 1 mais isso aqui. Só que, qual é o pai do indivíduo A? O pai do indivíduo A é 0, não conheço. E a mãe do indivíduo A é 0, não conheço.
Então, qual é o parentesco entre indivíduos que eu não conheço? Eu assumo que é 0. 0 dividido por 2 dá 0. 0 mais 1 dá 1. Então, é isso que eu vou preencher aqui, ó, 1. Ó, o próximo indivíduo não está na diagonal principal. O I é 2 e o J é 1. Então, 2 maior que 1. Então, I maior que J. Vai ser a fórmula vermelha. Então, qual que é o parentesco desse com esse indivíduo? Para me calcular, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar o pai do I, pai desse aqui, com o parentesco dele com o J. E a mãe desse aqui e o parentesco com o J. Então, vamos olhar quem que é o pai de B. O pai de B é 0, não conheço, e a mãe de B é 0, não conheço. Então, ó, o parentesco de B com A é igual ao quê? Igual ao parentesco do pai de B com A mais o parentesco da mãe de B com A. Mas eu não conheço a mãe de B e não conheço o pai de B. Então, o parentesco deles com qualquer indivíduo é 0. 0 mais 0 dá 0. E 0 dividido por 2 dá 0. Por que dividido por 2? Porque a média do parentesco de B com A é o quê? O parentesco de B com A é o que? A média do parentesco dos pais de B com A. Porque B, metade dele vem do pai e metade vem da mãe. Mas como eu não conheço os pais, então ficou 0 e 0. Então a média de 0 e 0 é 0. Então põe 0 aqui, resolvido. A e B não são aparentados. Então vamos para o próximo. Ó. Então estamos na linha 2 e agora vamos para a coluna 2. Estávamos na linha 2, coluna 1, agora vamos para a coluna 2. Então nós vamos fazer esse caminho aqui. Ó. Certo? Acho que vai ficar mais claro se eu redesenhar isso aqui assim. Ó. Vai ser... Ó, isso aqui terminou, vem para cá. Esse aqui terminou, volta para cá. Esse aqui terminou a linha, as colunas dentro da linha, volta para a linha de baixo, na primeira coluna. Então, terminou. Então, vai fazendo assim, ó. Aí volta para cá. Aí vai para esse, muda para esse, muda para esse, muda para esse. Então, vai mudando as coluninhas dentro da linha. Aí terminou as colunas naquela linha, vai para a linha de baixo. Né? Assim por diante. Então, o próximo é 2 com 2, então I igual a J, que é B com B, ele com ele mesmo. Então, a gente vai usar a fórmula azul. Se é a fórmula azul, então vai ser o quê? O parentesco de B com B é igual a 1 mais o parentesco entre os pais de B, o pai de B com a mãe de B dividido por 2. Então, vai ser 1 mais o coeficiente de endogamia de B, que é a média do parentesco entre seus pais. Então, qual é o pai de B? É 0, não conheço. Ó. Quem é a mãe de B? 0, não conheço. Se eu não conheço eles, qual é o parentesco entre eles? 0. 0 dividido por 2 é 0. 1 mais 0 é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Ó. Calma que vai mudar, não é sempre 1 não, tá? Quando tem indivíduos endogâmicos, muda. Agora estamos no I igual a 3 e J igual a 1. Então, 3 maior que 1. Vamos usar a fórmula vermelha aqui, ó, que é I diferente de J, né? Sendo I maior que J, porque se fosse menor de J, a gente teria que usar uma outra fórmula para cima da diagonal principal, mas como é simétrica, nós ignoramos, né? Então, vamos para a fórmula aqui. Então, é o parentesco de C com A. Então, o parentesco
de C com A é igual ao parentesco do pai do C com o A, mais o parentesco da mãe do C com o A. Isso dividido por 2. Agora nós vamos entender por que é recursivo. Ó. Então, quem que é o pai do C? Vamos ver aqui. Ó. O pai do C é o A. E quem que é a mãe do C? A mãe do C é o B. Então, para buscar esse primeiro valor aqui, ó, a gente tem que vir aqui em cima e buscar A com o pai do C, que é A também. Ó. Então, a gente vem aqui no A com A. Qual o valor que está aqui? 1. Então, a gente pega esse 1 e coloca aqui embaixo. Ó, 1. E o outro aqui, ó, COV da mãe de C com A. Então, parentesco da mãe de C com A. A mãe de C é B. Então, tem que ir no B com A. Então, A com B, ó, A e B, B com A, dá 0. Então, eu pego esse 0 e coloco aqui embaixo, ó, 0. Então, igual a 1 mais 0 dividido por 2. 1 mais 0, 1 dividido por 2, 0,5. Que coincide, né? Porque o A é o pai de C, então parentesco de meio. Só que poderia ser maior que meio? Poderia, porque se o B e o A fossem aparentados, esse parentesco não ia vir só por causa da paternidade de A, vinha por B também, por outro caminho, então poderia ser maior que meio. Por isso que a gente tem que usar a fórmula, senão a gente pode acabar errando. Então C com A, 0,5. O próximo é o que? 3 maior que 2. Então, C com B. Então, a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, né? Então, qual que é o parentesco de C com B? Desses dois indivíduos, C com B. Vai ser igual o parentesco do pai de C com B mais o parentesco da mãe de C com B. E vou dividir por 2 o resultado. Então, vai ser a média do parentesco de B com os pais de C, vai ser o parentesco de B com C. Então, eu tenho que ir lá e buscar quem que é o pai de C, desculpem, é o A. E a mãe é quem? É B. Então, eu vou ter que buscar aqui no pai, ó, parentesco de A com B. A com B é 0, né? Então, eu vou colocar 0 aqui, ó. 0. E agora, parentesco da mãe de C com B. Então, vamos buscar aqui, ó. A mãe de C é B. Então, eu tenho que buscar B com B. Não posso só assumir que é 1. Alguns locais, indivíduos do gama poderia ser mais que 1. Então, eu tenho que buscar B com B. Aqui, no caso, deu 1. Né? Então, a gente coloca esse 1 aqui. Então, vai ser igual a 0 mais 1 dividido por 2. 0 mais 1 é 1, dividido por 2, 0,5. Então, foi de meio. Sempre vai ser meio? Não, aqui ó, é porque sim, B é a mãe de C, mas poderia ser mais de meio, mesmo ela sendo a mãe, se ela fosse aparentada também com o pai de C e C fosse resultar depois em um indivíduo endogâmico. Né? Então, poderia ter um parentesco diferente de 0,5. Aqui, como está começando o pedigree, você não tem informação ainda suficiente para ter ancestrais comuns. Né? Mais para frente a gente vai ter esse caso. Na sequência, temos o que? Subíndice 3 para a linha e subíndice 3 para a coluna. Então, linha é igual a coluna. Então, C é igual a C, né? E 3 é igual a 3. Então, é o mesmo indivíduo, o parentesco dele com ele mesmo. Então, vai ser o quê? Então, o parentesco do indivíduo C com ele mesmo é igual a 1. Mais o coeficiente do gamete desse indivíduo, né?
vai ser o parentesco do pai do C com a mãe do C dividido por 2. Então, a média do parentesco entre os pais. Então, A é o pai de C e B é a mãe de C. Então, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Vamos buscar parentesco de A com B. Ó. A com B. A com B deu 0. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 0. 0 dividido por 2, 0. 1 mais 0 é igual a 1. Então, é só colocar o número 1 aqui. Ó. O próximo, o I é igual a 4 e o J é igual a 1. Então, 4 é maior do que 1, né? Então, nós vamos usar essa fórmula. Então, o parentesco do D com A, de D com A, vai ser igual à média do parentesco do pai de D com A e a mãe de D com A. Então, vamos dividir por 2 os parentescos para fazer a média. Então, primeiro tem que ver quem que é o pai de D e quem que é a mãe de D. Então, ó, o pai de D é A e a mãe de D é B. Então, aqui é o A e aqui é o B. Então, eu vou ter que buscar aqui, ó, A com A dá 1. Então, esse parentesco aqui, ó, é de 1. E o segundo é B com A. Então, B com A. Então, é 0. Então, aqui eu vou colocar 0. Então, isso vai ser o quê? 1 mais 0 igual, dividido por 2, né? Então, 1 mais 0 é 1, dividido por 2, 0,5. Então, temos aqui, ó, 0,5. Então, coincidiu, né, que o A é o pai do D e a mãe do D não tinha nenhum parentesco com A. Na sequência, nós vamos mudar para a coluna 2. O I continua sendo, o I4, né, continua sendo maior do que o 2. Então, a gente continua utilizando essa fórmula aqui. Então, o parentesco de D com B. Então, o parentesco de D com B vai ser igual ao parentesco do pai de D com B mais o parentesco da mãe de D com B dividido por 2. Então, a gente tem que descobrir quem é o pai de D e quem é a mãe de D. Então, o pai de D é A e a mãe de D é B. Então, vamos substituir aqui, ó, A e B. Então, o parentesco de A com B, ó, então, A e B é 0. Se a gente buscar aqui, ó, então isso aqui é 0. Agora, o de B com B, então, B com B é 1. Então, isso aqui vai ficar 1. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? 0 mais 1 dividido por 2. 0 mais 1 dá 1, dividido por 2, 0,5. Então, coincide, né? Porque, ó, B é a mãe de D. E não é maior que 0,5 porque A não é aparentado com B. Então, essa possibilidade de você ir buscando essa recursividade, se fossem aparentados, você poderia verificar, esse valor poderia ser até maior. Agora nós temos linha 4, coluna 3. Então, linha maior que coluna, I maior que J. Então, no parentesco de D com C, parentesco de D
com C, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, o vermelho de cima, né? Então vai ser igual a parentesco do pai de D com C, que D é estranho, mais o parentesco da mãe de D com C. E vamos dividir por 2. Beleza. E então, temos que relembrar quem é o pai de D. Pai de D é A. E quem é a mãe de D? B. Então, aqui, ó. Pai de D é A, mãe de D é B. Então, a gente pode buscar aqui, ó, esses parentescos. A com C, né? Então, A com C é 0,5. Então, 0,5. E aqui, ó, B com C, B com C, B com C, 0,5. Então, 0,5. Então, 0,5 mais 0,5 é igual a 1. Dividido por 2 é igual a 0,5. Olha que interessante. Ó, o mesmo pai e a mesma mãe. Então, coincide aqui. O que coincide? Coincide deles serem irmãos completos. Poderia ser mais que 0,5? Poderia, se A e B fossem aparentados. Mas não é o caso. Agora estamos na linha 4 e coluna 4. Então, linha igual a coluna e igual a J, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, qual que é o parentesco de D com ele mesmo? Então, parentesco de D com ele mesmo, né, é igual a 1 mais metade do parentesco entre os pais de D. Então, cov de pai de D com mãe de D, dividido por 2. Então, temos que saber quem é o pai de D, é o A, e a mãe de D é B. Então, vamos colocar aqui, ó, A e vamos colocar aqui B. Então, temos que buscar aqui, ó, A e B, né? Então, nesse caso, A com B dá 0. Então, vamos substituir aqui por 0. Então, 0 dividido por 2 dá 0. 1 mais 0 é 1. Então, não é endogâmico o indivíduo D. Então, é um parentesco dele com ele mesmo. Terminou a coluna aqui, porque não faz sentido para o lado de cá, porque a gente já vai construir aqui, ó, é simétrico. Então, vamos passar para a linha de baixo. Então, 5 é maior do que 1. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, agora queremos saber o parentesco de E com A. Então, parentesco de E com A é igual ao parentesco do pai de E com A mais o parentesco da mãe de E com A, dividido por 2. Então, a média do parentesco de A com os pais de E. Então, temos que ver quem que são os pais. São C e D. Então, vamos substituir aqui. O pai de E é C. Mãe de E é D. Então, aqui, ó, vamos lá. C
com A, então vamos lá, C com A. C com A, 0,5. Então vamos substituir aqui 0,5. D com A. Então vamos ver aqui, ó, D com A, 0,5. Então vamos pôr aqui, ó, 0,5. Então vai ser igual ao quê? 0,5 mais 0,5 vai dar 1. Dividido por 2 vai ser igual a 0,5. Olha que interessante, deu 0,5, né? Mas o E não é irmão completo de A. Você pode ver aqui que não é. Ele vai ser irmão completo, por exemplo, de F. De A, nem sei quem que é o pai e quem que é a mãe. E E também não é nem pai, nem é mãe. A não é nem pai, nem mãe de E. Então, como é que esse parentesco é 0,5? Nem é irmão completo, nem é pai. Então, existem outros parentescos que podem, né? Então, ó, o A com B gerou tanto o C e o D nesse pedigree. E o C e o D geraram o E. Então, pai, o A, ele não é, realmente ele não é pai, ó. Não é pai de E, não é mãe de E, e não é irmão completo de E. Mas ele é avô de E, ó, 2 vezes. Então ele é um ancestral comum, ó. Ele é pai tanto do pai quanto da mãe de E. Então o E a gente já sabe que é um indivíduo endogâmico. Então aqui, ó, não vai dar apenas uma unidade. Vai dar maior do que 1. Essa diagonal principal aqui, ó, de I5 com J5. Porque o parentesco de avô-neto, que a gente sabe é o quê? 0,25, né? Mas ele é avô 2 vezes. Então é um caso meio raro, né? Uma falta de controle nos acasalamentos. Então vamos agora ver o I5 com o J2. Então, essa fórmula porque I maior que J. Então, o parentesco de E com B, o parentesco de E com B é igual a o parentesco do pai de E com B mais o parentesco da mãe de E com B dividido por 2. Então, quem é o pai de E é C. Então, vamos pôr aqui C. E a mãe é D. Vamos pôr aqui D. Então, vamos pegar C com B. C com B. 0,5. Por que é recursivo? Ó? Pegamos, ó, deu 0,5. Pegamos de um dado que já tínhamos calculado antes. Isso que é a nossa recursividade nesse algoritmo. Agora, ó, D com B. Então, D com B, 0,5. Então, vem 0,5 para cá. Então, isso vai dar o quê? 0,5 mais 0,5 dividido por 2. Isso dá o quê? 0,5 mais 0,5 dá 1. Dividido por 2 dá 0,5. Então, temos mais um valor. O próximo I igual a 5 e o J igual a 3. Então, o parentesco de E com C é igual a COV de E com C é igual ao parentesco do pai, deixa direito, isso aqui, pai de E com C mais o parentesco da mãe de E com C, e vamos dividir tudo por 2. Então, a média do parentesco de C com os pais de E, já que E
é a média, sua genética é a média entre os seus pais, né? Então, quem que é o pai de C e D? Então aqui, ó, vai ser C e aqui vai ser D. Então, C com C, tem que vir aqui, ó, C com C dá 1. Então aqui vai ser 1. Agora, D com C é 0,5. Então aqui vai ser 0,5. Então vai dar o quê? 1 mais 0,5 dividido por 2. 1 mais 0,5 dá 1,5. Dividido por 2, 0,75. Então quando a gente olha aqui, né, a gente vê que o D, o C quer dizer, né, ele é pai do E. Então a gente pensaria que é 0,5, né? Mas por que não é? Porque a mãe do E também é aparentada com o C, ó, irmã completa do C. Então, por isso que a gente tem que usar as continhas, né? Usar a fórmula, porque se a gente só pegar os parentescos mais próximos e esquecer dos ancestrais mais distantes, a gente vai errar no parentesco. E com D vai ser igual ao quê? A média do parentesco do pai de E com D e a mãe de E com D. Divido por 2 para ficar a média. Então, E, C e D. Então aqui, ó, vai ficar C, mudar a cor aqui para ficar mais C. E aqui vai ficar D. Então, vamos buscar aqui, ó, C com D. C com D, 0,5. E vamos buscar D com D. D com D, 1. Então, vai ficar igual 0,5 mais 1 dividido por 2 igual 0,75. Por último, temos um indivíduo aqui, ó, endogâmico. Vai ser 5 com 5, então, I igual a J, essa fórmula. Então, o parentesco do indivíduo E com ele mesmo é igual a 1, só que não é só 1, mais a metade do parentesco entre seus pais. Pai de E com mãe de E. Então, dividido por 2. Então, temos que o pai de E é C e a mãe é D. Então, C e D. Então, vamos buscar aqui, ó, C com D, 0,5. Então, vai ser igual a 1 mais 0,5 dividido por 2. Então, se o parentesco entre os pais era 0,5, o coeficiente de endogamia desse indivíduo é 0,25. 0,25 mais 1 vai dar 1,25. Então, o parentesco desse indivíduo com ele mesmo devido às nossas regras de tempo, não vai dar para terminar as últimas 3 linhas e eu vou deixar elas como tarefa para vocês e colocar no slide seguinte o resultado, para vocês conferirem se estão acertando. E se tiverem dificuldades, é claro que vocês podem entrar em contato pelo fórum para a gente poder se ajudar. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso, eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões. Tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.